Fala, ousados, beleza? A gente está aqui com Noronha. Bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado a entrevista, Noronha. Faz uma breve apresentação para a galera do que você faz. Claro, não, o prazer é meu. Bom, sou Felipe Noronha, eu apresento o canal Eu Vim de Santos no YouTube, sou jornalista também no Grande Prêmio, mas em termos de futebol, o Eu Vim de Santos é o meu grande chamariz, digamos assim, no YouTube. Obrigado. É, e essa paixão por futebol, como que gerou? E a paixão pelo Santos também, como ela surgiu? Bom, desde criança, meu pai, enfim, me presenteou com camisa do Santos, eu sou de Santos, então foi bastante fácil para isso. Aos 5 anos eu já comecei a ir à Vila com meu pai também, sempre gostei de jogar bola, então tipo, eu queria ter um time para torcer no esporte que eu gostava de jogar. Então não foi muito difícil, assim, sempre ganhei presentes do Santos, seja camisa, boné, chaveiro, coisinhas assim, então foi meio difícil eu não me apaixonar. Isso nunca desapareceu na infância, nem na adolescência, muito menos na vida adulta. Então, meio que não tem mais escapatória. É isso aí para sempre. Sim. E o canal, como que você teve a ideia de criar? Bom, em dezembro de 2018, né, o Santos contratou o semifinado São Paulo, digamos assim, e eu estava num momento da vida em que eu estava com saudade de falar de futebol, não estava mais escrevendo sobre futebol, muito menos falando. E há alguns meses antes daquele dezembro de 2018, eu já pensava em como retornar ao mundo do futebol mesmo. Eu tinha Sim. algumas ideias meio aleatórias sobre abrir um canal, porque apesar de eu não assistir muito YouTube, apesar de aparecer no YouTube, eu nunca fui de assistir muito, eu sentia a falta de alguém falando especificamente do Santos e de algo que eu gosto, que é tática, né? E Sim. quando o São Paulo foi apresentado, eu senti que era um momento para comentar exatamente sobre toda a loucura que o argentino ia trazer para o Santos, porque ele é um cara conhecido por jogar de diversas maneiras táticas, não ter um time fixo, e eu apostei que isso seria realidade no Santos, e foi. E aí minha aposta foi em janeiro, né, de 2019, um mês depois eu preparei, tive ideia, pensei no nome, coisas que todo mundo faz, Uhum. e lancei um vídeo aleatório, gravei um negócio muito mal feito, inclusive, sem pensar em fundo, sem pensar na câmera. E falei do meu jeito, como eu falo até hoje, e esqueci por 2 semanas que eu basicamente tinha criado um canal. Aí eu lembrei um dia aleatoriamente, voltei lá e vi que tinha um monte de gente vendo, um monte de gente pedindo mais. Eu falei, talvez seja uma boa ideia continuar. E a partir daí eu nunca parei, e sempre focado em explicar taticamente o Santos e os adversários também. E foi por isso que surgiu a ideia do canal, poder falar de tática que eu gosto do time que eu torço. Muito bacana, muito bacana. E o São Paulo, ele, infelizmente, né, saiu. Infelizmente, a gente sofreu com isso. E qual que é a expectativa que você tem do Santos para esse ano? Bom, essa paralisação meio que mudou as expectativas, eu diria, né? Porque no começo do ano, até quando o Gisoldo foi contratado, eu falei que minha expectativa era mais variação, mais ideias novas, um cara bastante diferente. E até o fim da primeira parte do futebol, antes da paralisação, a gente não viu muito disso. O Gesualdo jogava do mesmo jeito, Uhum, enfim, uma tática só, uhum. poucas ideias diferentes. O que tá tudo bem, é o estilo do cara. Mas isso deu uma quebrada nas minhas expectativas. Se era ver variações, ver uma coisa nova, eu só estava vendo uma. Veio a paralisação, e por mais que o time esteja jogando do mesmo jeito, com poucas partidas até o momento, claro, a expectativa virou outra. A expectativa é das mais preocupantes, eu diria. Eu não consigo enxergar esse time indo bem no brasileiro. Eu adoraria falar o contrário, mas eu não consigo criar no momento ah, eu não consigo ter a visão de que esse time, com tão pouca variação e com o time não rendendo tanto, até fisicamente, tecnicamente, encarar uma maratona de jogos, porque a Série A vai ser uma maratona, praticamente toda quarta e domingo, quinta e domingo, quarta e sábado, jogos muito próximos por causa da paralisação, e o Santos não ganhou de time da Série A esse ano, por exemplo. O que pode mudar daqui a uma semana, a gente pode passar uma fase avançada do Paulista e ganhar um clássico, mudar tudo isso. Mas como até o momento não mostrou um futebol para a Série A, minha expectativa se tornou bastante baixa. Não quero falar em rebaixamento, não é isso, Uhum. mas eu já não estou tão animado quanto eu gostaria de estar. Sim. E
Eu até participei da live do Vanderlei Correia, a gente conversou um pouco, e na live ele tinha falado sobre perder para a Ponte Preta para poder se preparar para o Brasileiro. Você compactua com isso ou não? Não, mais ou menos, vamos lá. Eu acho que ganhar o Paulista esconderia muitos problemas. Claro que eu quero ganhar o Paulista. É legal ser campeão. Mas esconderia problemas. Muita gente acharia que está tudo bem. O próprio José Carlos Pérez, presidente, apareceria para dizer que, olha lá, apesar de tudo que vocês reclamam, a gente é campeão. Então, acho que esconderia problemas. Ao mesmo tempo que eu não quero cair para a ponte, porque isso vai causar uma crise de vão falar para demitir o técnico, vão falar que o elenco não presta, vão falar um monte de coisa que eu acho que por mais que a gente ganhasse uma semana para treinar para o brasileiro, mais prejudicaria do que ajudaria. Até porque se você vai mais longe no Paulista, não só você continua treinando, porque, bem, você tem jogos, você não para de treinar, como você vai pegar ritmo de jogo também, mesmo que não seja até a final, pelo menos mais um jogo na semi, enfim, você ganha mais ritmo de jogo para um campeonato que começa daqui uma semana e meia. Então eu não acho que cair para a ponte seria bom, ao mesmo tempo que eu me preocupo se for campeão. Enfim, é uma situação curiosa, né? É uma situação curiosa, acho que não tem uma resposta certa. Um ponto que eu levantei na live com ele foi do prêmio do Paulista poder ajudar a gente a pagar as dívidas, né? E estamos numa situação bem complicada. 5 milhões para o campeão não salva o Santos, até porque só a dívida que proíbe o Santos de contratar com a FIFA, que a dívida do Hamburgo já passa de 10, mas ajuda, ou seja, metade desse valor, né? Então ajuda. O Santos não está em situação de dispensar R$ 1, muito menos 5 milhões. Outro ponto que seria interessante para o título, é claro que a premiação importa. Eu não tenho certeza dos valores de quem chega na semi, de quem é vice, enfim, mas qualquer dinheiro é necessário. Mas também a gente tem que ter na cabeça que não muda a vida do Santos. Até porque a gestão financeira tem sido pavorosa. Entra dinheiro, a gente vende jogador, não sei o que, não sei o que lá, continua devendo para Deus e mundo. É complicado. E eu acompanho seu canal desde o início, gosto muito das análises táticas. A gente tem um gosto de futebol parecido, com variações táticas, time jogando para cima, time ofensivo, marcando pressão. E me fala um pouco dos técnicos que você gosta, que jogam nesse estilo. Eu vejo que você cita o livro do Guardiola, você já citou em alguns vídeos. Eu comprei, li, adorei, um livro excelente. Cara, assim, a gente pode citar os nomes mais óbvios, né? É porque desse estilo mesmo, digamos que um estilo mais louco, eu diria, o Guardiola é um cara que mudou o futebol na época do Barcelona por fazer o time jogar de um jeito que a gente não via há décadas, mais do que anos, há décadas. Amo o Bielsa, Marcelo Bielsa, porque ele joga, ele é o exemplo perfeito do que eu gosto. Toque rápido, ofensividade sempre, muito mais jogador dentro da área do adversário do que na sua própria. O time jogando no meio para frente o tempo inteiro. O adversário pegou a bola, pressiona lá em cima. É um estilo que eu gosto mais. O São Paulo é da escola do Bielsa. O Guardiola fala que aprendeu muito com o Bielsa. Você pode pegar o Heinz, que é um cara que eu gostaria muito de ver no Santos, não no lugar de Jesualdo, não é isso, mas eu gostaria no futuro. Um cara que eu gosto, treinava o Vélez até outro dia. Joga assim também, tipo, táticas mais malucas, como 2-3-5. 5 caras lá na frente. Os 5 na frente não quer dizer que não marca, você marca com eles. Mesmo uns caras que no momento, por exemplo, estão desempregados como o Pochettino, né? Porque deu errado algumas coisas no Tottenham. Ano passado ele estava na final da Champions, cara. Não é à toa. Foi um trabalho de anos para chegar lá. Falando em final da Champions, você pega o Klopp. O Klopp demorou 5 anos para ganhar um título com o Liverpool. Um ano depois ele tem todos os títulos com o Liverpool. O título inglês que ele não ganhava 25 anos, ou mais até, e tem a Champions. Então, assim, são caras que têm a mesma ideia de jogo, que é meio que bielcista. É mais gente no ataque do que na defesa e o controle da posse, mas não com passes lentos. É o controle da posse extremamente vertical. Você rouba a bola, vai para frente. Você tenta roubar a bola o mais na frente do campo do adversário possível. São esses caras, assim, são nomes óbvios, mas você pode perceber que assim, eu não falo um Mourinho. Respeito, mas ele não joga assim. Aqui no Brasil, você pega o Cuca, que ganhou o brasileiro com o Palmeiras no Cuca Ball. Ganhou. Eu gosto desse estilo? Não. Deu certo no Santos? Não deu. Então, assim, eu acho que, apesar de ser os nomes mais famosos, são os caras que ainda têm o que o futebol traz de mais moderno e que funciona melhor na atualidade. E são quem se arrisca, né? Eles se arriscam. Exatamente.
Eu acho que nesse ponto o que falta para os times brasileiros em geral é um planejamento, né? Porque você pega o Klopp, demorou um tempão para conseguir um título com o Liverpool, para até implementar um estilo de jogo. A Atalanta, que está jogando muito bem lá na Europa, também criou um plano para chegar onde está. E dos clubes brasileiros a gente não vê isso, né? Que nem o Santos demitiu o Sampaoli, tudo bem, perdemos ele. A gente até imaginou que ia contratar um cara no mesmo estilo de jogo, né? Que tem as variações, que marca pressão, um time mais elétrico, assim. E a gente não vê isso no Brasil, né? Não vê, aliás, boa lembrança do Gasperini, que é o técnico da Atalanta, é isso mesmo, é você... o Gasperini, eu devia ter citado o Gasperini por um motivo muito óbvio, que é o que você não tem grandes estrelas. E mesmo assim você faz o seu time jogar do jeito certo. O jogar do jeito certo é algo que os técnicos brasileiros, como você falou, não têm hoje. Dá para você pegar, e o Santos do ano passado é um exemplo, como a Atalanta é hoje, um elenco enxuto, um elenco sem craques, e falar, vocês vão jogar assim, e por jogar assim, que é o jeito certo de se jogar, vocês vão errar pra caramba. Mas quando dá certo, é 4-0 do campeão brasileiro. Quando der errado, você vai tomar de 5 lituano. Mas você vai tentar jogar do jeito certo, em vez de simplesmente, tá, não dá para jogar assim, vou retrancar, vou segurar, vou fazer o básico. Não. Quando você no Brasil joga do jeito certo, a sua chance de ganhar é tão maior, por quê? Porque o resto está jogando de um jeito antiquado. Então ele vai tomar um susto. Eles vão tomar um susto quando estiverem jogando do jeito certo. E falta isso nos técnicos brasileiros. Não sei se é estudo, não sei se é medo, se é preguiça. E é por isso que quando surge, sei lá, um Rogério Ceni que está tentando algo diferente, mesmo que tenha perdido agora nessa semana a semifinal da Copa do Nordeste, pelo menos ele está tentando alguma coisa, cara. Você tem que tentar um negócio novo e o técnico brasileiro parece que tem pavor disso. É, realmente. E falando sobre a Europa, né, que a gente tocou no assunto, você tem algum time na Europa, torce lá ou não? Cara, torcer não. Mas é engraçado porque o time que eu mais me identifico na Europa, e eu vou falar de Champions League mesmo, que ligas europeias eu não assisto tão a fundo no sentido de torcer. Na Champions você liga a TV, você tem umas histórias Sim. legais. Por exemplo, esse ano eu vou torcer muito para Atalanta, mas minha resposta, na verdade, é o Atlético de Madrid. O que é curioso, porque eu chego aqui e falo durante 10 minutos que eu gosto do time no ataque, e aí na Europa eu torço pro time que joga retrancado no contra-ataque. Só que lá eu me identifico na questão do Simeone, né? O cara que Sim. vibra e que falou: a gente vai jogar assim, nós vamos encarar os grandes assim, e vão até o fim jogando do nosso jeito, e eles conseguem. E assim, não é porque joga segurando e no contra-ataque que não tem ofensividade. Você não mete 3 gols no Liverpool na prorrogação jogando retrancado. Sim. Então tem uma ideia de jogo ali. É que sabe que dentro da limitação em comparação aos grandes clubes, você precisa dar uma retrancada. E o Simeone sabe fazer isso. Eu admiro quem sabe jogar do jeito que propõe. Se a proposta dos caras é essa, eles seguram assim, por mim tudo bem. E eu gosto muito de zebra, né? E o Atlético, por mais que seja rico, muito mais rico que o Santos, por exemplo, no meio da Champions League acaba sendo uma zebra. Até porque, sei lá, você tem o meia de sempre deles, o Koke, você bota um Morata no ataque, Sim. o próprio Oblak, que é o goleiro, e é ótimo, mas são caras que não são considerados de primeiro nível. E lá eles são o melhor do time, eles são o cara que o time depende. Devo estar esquecendo de alguém, mas enfim. E são caras que vão lá e mesmo num nível abaixo das grandes estrelas, encaram as grandes estrelas. Eu gosto muito disso. Até porque tem um quê de Santos, né? No sentido de Uhum. que a gente está sempre lá em cima, mas não tem dinheiro. A gente depende da base, depende de milagre. E mesmo assim continua lá lutando. E é vice-brasileiro com um time muito abaixo do Palmeiras, por exemplo, que ficou atrás da gente. Eu acho que a minha questão com o Atlético de Madrid é de identificação. Muito bacana. E sobre a Champions League, eu separei aqui os jogos para a gente falar um pouco sobre. Aqui, Mande. primeiro, Manchester City Real, que ficou 2-1 para o Manchester City no Bernabéu, né? E como que você analisa esse jogo? Como você acha quem que vai passar? Então, eu acho que é a chance da vida do Manchester City, né? Porque eu não tenho certeza se eles vão jogar no próprio estádio ou se vai ser tudo em Portugal nessa fase. Não sei se o UEFA já divulgou, falha minha. Mas é a chance da vida, você tem um resultado na mão. Agora, por outro lado, o Real hoje está melhor. O Real aproveitou essa volta do espanhol para melhorar diversos pontos do jogo. Por exemplo, o próprio Rodrigo, né? Sim. É uma evolução constante do Rodrigo lá. Então, eu não vou cravar favorito, não. Agora, quando você tem um Real Madrid precisando jogar na desvantagem
e o Manchester City, que é um time que, apesar de fazer muito gol, quando apaga mesmo, eu não apostaria um centavo na vaga do City. Inclusive, apostaria um centavo na vaga do Real Madrid, mesmo se o jogo acabar sendo na Inglaterra. Sim. Do outro lado, a gente tem a Juventus e o Lyon ganhou de 1-0 o primeiro jogo, né? Infelizmente, eu adoraria que o Lyon passasse, porque, como eu disse, eu adoro zebras, mas eu acho muito difícil o Lyon conseguir segurar fora, mesmo o jogo em casa, esse jogo eu assisti inteiro, claro que faz meses, né? Mas o Lyon jogou bem e mesmo assim deu muito susto. Se a Juventus pegar um dia arrumadinho, é um placar fácil deles conseguirem reverter, na minha visão. Sim. Ainda nas oitavas a gente tem o Barça e o Napoli, né, que ficou 1-1. Vou torcer muito pro Napoli, eu só acho impossível. É bem complicado, apesar da má fase, né, do Barça, o time cresce, né? Exato, é meio difícil não acreditar que quando assustar o Messi não vai resolver, porque é meio que diferente da situação da Roma, acho que foi no ano passado, em que a Roma aproveitou bola aérea, por exemplo, para conseguir reverter um placar maluco. Esse jogo está empatado e o Barcelona vai jogar acredito, né, se o jogo for na Espanha com certa vantagem. Eu acho que passa o Barcelona, mas enfim. Uhum. E falando sobre o Messi, como que você vê os rumores de uma possível ida dele para Inter de Milão? Aí você me pegou de surpresa, eu não fazia nem ideia disso. São rumores, a gente não sabe. Tem uma cláusula no contrato dele de que ele pode sair desde que avise o Barcelona, né? E parece que o pai dele comprou uma casa em Milão, apesar de que eles estão, por causa de impostos, eles compraram esse imóvel lá. Mas estão ventilando essa possibilidade. Eu acho meio impossível, cara. Eu acho que o Messi, se for jogar em outro lugar, o que eu acho que ele nunca vai fazer, vai ser no Newell's Old Boys, que é o time da infância dele, só para fazer uma graça de um ano na Argentina, já bastante experiente. Até para a história que ele construiu no futebol, não tem sentido ele ir para um time tão mais fraco, sendo que no Barcelona ele é o dono do clube. A gente pode até falar que o Cristiano Ronaldo fez isso, mas a Juventus é muito mais forte hoje do que a Inter. Ele já entra na Juventus como candidato ao título da Champions. Na Inter, o Messi vai ter que fazer milagre num time que sofre bastante há muitos anos. Sim. O outro jogo das oitavas também é o Bayern-Chelsea, que ficou 3-0 pro Bayern e acho que já está resolvido, né, o jogo. Também acho que o Bayern é muito mais time. O Chelsea não fez um grande ano, não. Até sofreu um pouco para conseguir a vaga na próxima Champions. Eu acho que 3-0 é irreversível pro lado do Chelsea. Sim. E o Bayern, que eu gostei bastante do trabalho que eu não lembro o nome dele, mas o técnico do Bayern eu gostei bastante do trabalho que ele fez. Sim, é o. Como é o nome dele? É o Hans-Dieter Flick, né? É ele que tá treinando Eu agora? lembro que Acho é que com é. H, mas agora o nome eu não lembro. É o Hans Flick, isso. E é curioso porque quando você pega um time pós-Guardiola, qualquer mudança vai parecer muito absurda. Mas quando você tem um cara na fase do Lewandowski e você joga um campeonato alemão na base do treino, que é basicamente o que o Bayern faz, Uhum. você consegue aproveitar o que tinha lá antes. Não estou falando que ele recebeu do Guardiola, claro que já passou outro, mas a marca Guardiola está lá. E você consegue adaptar um pouco com as suas ideias, desde que elas sejam modernas. Então, o grande problema do Bayern é que ele joga um campeonato sozinho. Então, são poucos jogos no ano em que eles têm, de fato, desafios. Não acho que o Chelsea seja um desafio nesse momento por causa do placar da ida. Agora, você pega um Barcelona na próxima fase, em jogo único, aí já passa a ser um desafio para a gente Uhum. entender melhor esse Bayern. Sim. E agora os jogos que já estão nas quartas, né, que é Leipzig e Atlético. Vai ser difícil, porque é uma zebra contra o time que eu falei que eu torço. Sim. O Leipzig jogou muita bola contra o Tottenham, né? 4-0 no agregado, Sim. dominante, mas o Atlético gosta de jogar contra quem propõe o jogo, e o Leipzig propõe o jogo. Em jogo único, eu apostaria no empate, porque o Atlético ama empatar, né? Basicamente, ele não briga pelo título na Espanha porque só empata. Eu apostaria no empate, e aí a partir daí não dá para apostar além. Sim. E para finalizar, Atalanta e PSG, né? Sem Mbappé. Bom, se o Neymar quer ser o melhor do mundo, apesar de não vai ter a votação esse ano, mas enfim, é,
para destruir com esse jogo. Eu vou Sim. apostar aqui uns 6-3 pro PSG, só porque a Atalanta não vai mudar o seu estilo de jogo, mas de aposta séria que esse jogo vai ser o mais divertido das quartas de final. É jogo único, com a Atalanta tendo a chance, o maior jogo da história da Atalanta. Não tem outro jogo Sim. na história da Atalanta com tamanha importância, e com o Ney tentando destruir do outro lado. Um time que é bastante ofensivo do PSG contra um time que precisa do domínio da Atalanta. Vou apostar num jogo de muitos gols. Eu espero que não me decepcione. Torcida para Atalanta, para ter um Atalanta Atlético de Madrid na semi, que seria o jogo que eu assistiria relaxadaço com os dois. Sim. Agora, mudando totalmente de assunto, né? Eu queria te perguntar, como foi assistir um Mundial? Viajar para o Japão, ver o Peixão no Mundial, apesar da tragédia que aconteceu, poder assistir uma final de Mundial com o seu clube. Cara, uma experiência para a vida, né? Eu tive a sorte de fazer isso muito jovem, eu tinha 21 anos. E é um negócio que eu nunca esqueço e quero repetir. Não só repetir o ver meu time no Mundial, repetir para o Japão mesmo, cara. Acho que o grande prazer da minha viagem foi ter ido para um lugar completamente diferente daqui e muito jovem. É uma experiência muito única que eu tive a sorte de viver. O time foi aquilo, né? Eu aproveitei a semifinal, mas o Santos dominou desde o começo. O estádio estava bastante vazio também, então não tinha muito aquela vibração de Mundial na semi, quando a gente ganhou do Caxias Reysol. Foi legal, fiz 2 golaços. 3, né? O gol do Danilo também é golaço. Eu estava citando do Borges e do Neymar, realmente golaço, mas o Danilo foi muito bonito de falta também. E foi legal, pelo menos eu vi uma vitória no Japão. Sim. Agora, afinal, o grande negócio o estádio estava chapado, todo mundo torcendo contra a gente, todo mundo mesmo. Não tinha um japonês que não tivesse torcendo Barcelona, e o nosso grupinho ali de santistas tentando sei lá, a gente tomou gol com 20 minutos, 18 minutos, não lembro, por aqueles 15 minutos iniciais, tipo, vamos lá, vamos calar todo mundo. Não deu, mas assim, depois do 4-0, a gente já tinha atacado o Dane-se, tava cantando o hino e vibrando. Então, assim, eu sempre falo que a melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi ir pro Japão, porque independentemente da derrota, eu aproveitei demais, mesmo na derrota. Porque, assim, de qualquer jeito, eu pelo menos vi o Messi, o Xavi e o Iniesta jogando muita bola, sabe? Sim. E viu o Barcelona do Guardiola, um dos melhores, né? Exatamente. Se não é o melhor, é porque assim, o próprio Guardiola fala no livro que você citou que o melhor jogo do Barcelona dele é a final contra o Santos. Então, eu vi o melhor jogo do melhor time da minha vida, da, Sim. da, da era que eu tô vivo, meus 30 anos. Eu vi, o melhor jogo desse time eu vi. O time em si, eu acho que o de 2009 ainda foi um pouco melhor, até porque ganhou mais títulos. Mas assim, dá na mesma. Eu vi o melhor jogo do melhor time da minha vida. Isso é muito louco. Sim. E falando em viagens e o Santos, qual que foi o jogo mais emblemático que você já viu em que você estava no estádio? Bom, posso dizer que fui pro Uruguai na final da Libertadores, foi 0-0, tudo bem. Mas de qualquer jeito eu vi a volta, né? Então eu vi o Uhum. título no estádio. Na Copa do Brasil também, eu estava nos 2 jogos de 2010, eu vi a vitória em casa e vi o título no Barradão. Então eu tive a felicidade de estar nesses lugares. O melhor jogo que eu vi, eu acho ainda que foi a semifinal da Copa do Brasil de 2010, que é a vitória sobre o Grêmio por 3-1. Eu acho que ali foi o melhor. Até porque tinha uma questão de vingança contra o Grêmio, que tinha tirado a Sim. gente na Libertadores, e foi o começo da caminhada por Tri. Então acho que esse foi o melhor jogo que eu vi pessoalmente. Eu devo estar esquecendo de algum, mas essa é a Uhum. minha resposta meio que de sempre quando me perguntam, porque é um jogo muito marcante. Mas assim, em viagens, eu tive a sorte de ir para as grandes finais da minha vida. Eu só não estava em 2002, porque eu era muito pequeno, mas quando eu passei a ter a liberdade de fazer as coisas sozinho, eu tive essa sorte de aproveitar. Uruguai, Japão, Salvador, são coisas que eu espero poder repetir um dia, mas que estão guardadas. Muito legal. E o maior perrengue que você já passou para assistir um jogo do Santos? Não sei Cara, eu acho se que eu tive a já aconteceu. sorte de nunca passar por muito problema, não. No Uruguai eu fiquei num hotel que tinha até sangue no meu lençol, mas eu não queria ficar no quarto, tá ligado? Tava curtindo Uhum. Montevidéu. Foi só umas 3 horinhas que eu dormi que foram meio assustadoras, assim. O hotel era muito sujo, mas eu só queria uma cama. Mas tá aí, não, eu tava no Uruguai num hotel, não posso reclamar, não é Sim. perrengue. No Barradão, eu tive a sorte, eu tava no comboio de ônibus do Santos, da torcida do Santos, e os da frente tomaram pedrada de todo mundo no caminho do Barradão. O meu era o último. Então, quando chegou no último,
já tinham gastado as pedras e a gente não tomou pedrada. No Uruguai eu tomei pedrada. No Uruguai, Uhum. pós-final, pós o 0-0, meu ônibus tomou pedrada, mas não quebrou, assim, não deu tanto problema. Eu tenho a sorte, eu nunca passei num grande perrengue, não, cara. Eu acho que essas são as histórias mais que quase aconteceram um perrengue, mas nada demais. Que bom. E para finalizar, a gente pode fazer um jogo aqui, que é o reserva, titular e venda. Tá Você vai bom. escolher dos três quem é teu titular. E vamos começar com Cristiano, Neymar e Messi, né? Não, o titular é o Ney sempre. O meu reserva é o Messi e eu vendo o Cristiano Ronaldo por muito dinheiro, inclusive. Certo. Segundo trio é Lucas Lima, Zeca e Sacha. O meu titular é o Sacha. Meu Deus. Eu, nossa, eu não sei quem eu vendo, eu não vou faturar com ninguém. Não, eu vendo o Zeca. Deixa o Lucas Lima afundando no banco, eu vendo o Zeca. Sim. Outro é Damião, Cueva Meu e Deus. Uribe. Putz, essa é difícil. Eu boto de titular o Uribe, apesar de tudo, porque o Damião, que é da mesma posição, não sabe dominar uma bola, é meio constrangedor. O Uribe sabe. E eu. Caramba. Eu deixo o Cueva no banco, apesar de tudo. E eu vendo o Damião, só para não ter o Damião perto de mim. É. O quarto é Rodrigo, Robinho e Sanches. Ah, essa é fácil. Titular Rodrigo, banco Sanches, eu vendo Robinho. E para terminar, Diego Ribas, Ganso e Giovani. Giovani, titular, Diego no banco e Ganso vendido para muito longe. E só antes de terminar, o Ganso pode parar no Fortaleza, né? Parece que o Rogério pediu ele lá. É a menor condição disso dar certo, cara. Não é possível. É muito lento pro estilo que o Rogério tá tentando implementar lá. O que é ruim, porque eu gostaria muito que o Rogério desse certo para ter um técnico brasileiro muito bom. Se ele ficar apostando em Ganso, aí eu já olho com. Mas enfim. Mas assim, eu quero que o Ganso dê errado. O Fortaleza pode dar certo, não tem problema. Sim. Muito obrigado, Noronha, por você ter aceitado o convite. Foi um papo muito bacana aqui. Obrigado pela atenção. Você quer deixar suas redes sociais? @FG Noronha em todas as redes, canal Evinte Santos. Eu que agradeço. Passar um tempo conversando de bola, sempre um prazer. Certo, brigadão. Vamos marcar mais vídeos, certo? Quando quiser, jovem. Obrigado. Valeu, Noronha. Tamo junto. Valeu.